O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: Vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou: Como é que isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus: Tu és mestre em Israel, mas não sabes estas coisas? Em verdade te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele creem tenham a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendo Diácono Henrique, a quem somos gratos pelo dom da vida ofertada e consagrada a Deus. As palavras do Santo Evangelho também hoje nos inspiram e também servem de motivação para o Senhor nesse novo caminho, que junta-se a nós num tempo desafiador. Ser padre, viver a vida consagrada nunca é fácil, mas no tempo atual, com o contexto de igreja que nós estamos vivendo, marcados por uma perseguição ainda que velada, pelo distanciamento e também por esta pandemia, os desafios são ainda maiores, mas não perca de vista aquele que te chamou, que é fiel e que te sustenta na missão. Queridos irmãos e irmãs que rezam conosco, a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo nos aponta para uma medida ainda maior, nos aponta para o céu. Um cristão não deve pensar pequeno. Aliás, aquele que conformou a sua vida à vida de Cristo nunca deve se medir pelo mínimo. Não deve ser medíocre, pelo contrário. Um cristão pensa grande. E o pensar grande e o querer ser grande não é a grandeza que nós estamos acostumados. E nem é também o pensar no sentido de superioridade quando nós ouvimos falar assim: fulano tem mania de grandeza. A nossa medida, a nossa meta, é exatamente essa que Jesus apresenta a Nicodemos. A nossa medida é o céu. Um cristão, aquele que tomou para si a força do ressuscitado, não tem outra medida senão as coisas do alto. Não deve ter outro critério senão a vida em comunhão com Deus. E deve fazer, como diz Santo Inácio de Loyola, tudo ad maiorem gloriam Dei, para a maior glória de Deus. Viver do Espírito ou no Espírito é a cada dia aprender esta dinâmica de não se contentar com o pouco,
de não ser medíocre naquilo que faz, porque aprendeu do Espírito à medida das coisas, a grandiosidade do amor. Às vezes, vemos na igreja gente que trabalha e trabalha muito, e a gente fica assim, como é que fulano consegue fazer tanta coisa? Porque aprendeu, este fulano, a dinâmica própria do ressuscitado, a dinâmica do amor. E o amor nunca se contenta com o mínimo. Aliás, aquele que se movimenta pelo amor, sempre busca algo mais. Vou tomar da relação mais banal, de uma pessoa que está encantada, enamorada por outra. Pode ter feito de tudo já, mas nunca o amado se dá por contente na relação com a amada. Quer sempre algo mais. Porque o amor, ele nos propulsiona as coisas grandes. O Espírito que nós recebemos do ressuscitado, e é o Espírito Santo, é o mesmo Espírito que nos impele também a nascer do alto. E nascer do alto, meu irmão e minha irmã, não é simplesmente viver como se o batismo bastasse. Nascer do alto é assumir para nós os comportamentos daquele que veio do alto. Vejam que Nicodemos aqui, ele não entende muito bem o que Jesus está dizendo, né? E pergunta, mas como é que isso pode acontecer? Como é que alguém pode nascer do alto? A resposta de Jesus é uma resposta de um tanto quanto admiração, mas não no sentido positivo, mas um certo desencantamento de Jesus. Ele diz assim: tu és mestre em Israel e não aprendeu estas coisas? Aqui há um risco. O risco que eu e você corremos todos os dias, de, estando à beirada da fonte, não beber desta água cristalina que é o Espírito Santo. A gente pode ser doutor, especialista em Sagrada Escritura. Podemos ter 300 anos que trabalhamos na igreja e continuar vivendo uma vida medíocre, nivelando-nos por baixo, porque não aprendemos o dinamismo de viver do Espírito. Quem nasce do Espírito, como diria o Padre Carlão, tem liberdade espiritual. É movido não por interesses, mas pelo próprio Deus. Por isso Jesus diz, vem e vai, e a gente não sabe de onde surge. É como o vento. O vento a gente sente, mas não consegue apalpar, não consegue reter, não consegue sequer aprisioná-lo. Quem nasce do alto tem essa liberdade interior para lidar com qualquer pessoa, qualquer circunstância, sem perder de vista o seu foco. Quem nasce do alto não se dá por contentado com aquilo que fez bem. Pelo contrário, quer alcançar ainda mais virtudes. Não para aparecer, mas para configurar a sua vida ao único que desceu do alto, Jesus Cristo, nosso Senhor. Quem nasce do alto aprende a viver a vida no dom completamente diferente que o mundo hoje nos apregoa, no dom da partilha, como os fiéis que, nascendo do Espírito, colocavam tudo à disposição uns dos outros. E aqui eu quero concluir justamente fazendo esse paralelo entre a grandeza que o mundo apresenta e a grandeza que o cristão é chamado a viver. Qual é a grandeza do mundo? Para o mundo é grande quem tem muito dinheiro, quem consegue
as coisas com maior facilidade, quem tem muitos bens patrimoniais, intelectuais ou até mesmo de saúde. No mundo é grande quem é capaz de mandar. Mas quem é grande ao ponto de nascer do alto, conforme o coração de Deus? É grande aquele que, como filho, sabe esvaziar-se, sabe fazer a sua kenosis. É grande quem coloca o pouco que tem a serviço de quem não tem nada. É grande e nasce do alto, do mais alto dos céus, aquele que está disposto a viver uma vida na humildade, na simplicidade, no silêncio. É grande quem está disposto a tornar-se pequeno para passar na porta estreita, que é o lado aberto de nosso Senhor Jesus Cristo, de onde brota a fonte. Fonte nunca é num lugar baixo, né? A gente vai aí observando, e olha que, como dizia o pessoal lá em casa, eu sou frango de granja, né? Não conheço muito bem, assim, as coisas da natureza, não, mas já pus reparo nesse pouco tempo de vida que eu tenho. Nascente de água, fonte de água, nascente de rio, não dá em planície. Contrariamente, ao menos na minha lógica de pensar, sendo que no lugar mais baixo era mais fácil, né? A nascente sempre dá no lugar alto. Aqui na Serra da Piedade mesmo tem várias nascentes de água. E por isso, abro parênteses aqui, a nossa luta para preservar o meio ambiente. Porque uma das nascentes de água que dá aqui na Serra da Piedade é que abastece toda a cidade de Caeté e essas bandas de cá toda. Se seca essa nascente, daqui poucos anos Caeté não tem água. Mas voltando ao assunto, a fonte de água está no lugar alto. E é por isso que o salmista diz da corça, né? Eles vão lutando para chegar no lugar mais alto, porque eles querem beber a água sempre mais limpa. E quanto mais perto da fonte, mais límpida, menos impureza tem a água. Por isso que na nascente você pode pegar lá a água e beber tranquilamente, sem estar preocupado se foi filtrado, se foi fervido, se passou pelos processos do Inmetro, não tem essa bobajada. Na nascente ela sai pura. A nossa nascente é um lugar elevadíssimo, porque a nossa fonte é o lado aberto de Jesus, que está glorificado e assentado à direita do Pai, no céu. É de lá que brotam as virtudes que eu e você precisamos cultivar na nossa vida. É de lá que brotam os sacramentos que nutrem a nossa fé, fortalecem a nossa esperança e nos faz não desistir de viver o amor. É de lá que brota o Espírito que nutre e rega toda a vida da igreja. Por isso, nós precisamos aprender com Nicodemos, como Nicodemos, na verdade, a como alcançar esta fonte, a como ter corações ao alto, a como viver uma vida que realmente não se contenta com as coisas aqui de baixo, mas que está disposta a viver e a buscar as coisas do céu. É por isso que São Paulo diz: se vocês enchem a boca para dizer que ressuscitaram com Cristo, vocês devem esforçar-se para buscar as coisas do alto, onde está Cristo, à direita do Pai. E quando a gente busca as coisas do alto, a gente é capaz de ver que Deus, revestido de glória e esplendor, reina no mundo quando o nosso coração está escondido no coração de Deus. Quando o nosso coração está em Deus. Por isso, meu irmão e minha irmã, não deixamos que o mundo nos iluda.
com uma falsa grandeza. Pelo contrário, queiramos ser grandes, mas grandes aos olhos de Deus. A grandeza aos olhos de Deus que não consiste em ter, nem mesmo em fazer, mas em ser como Cristo para aqueles que de nós necessitam. Ser aqueles que vivem a experiência da gratuidade, que percebem o quão rápido é a nossa vida aqui neste mundo e por isso quão intenso deve ser o amor com o qual nós amamos a Deus e por amarmos a Deus amamos as pessoas. Buscar as coisas do alto é viver como que o Filho do Homem fora elevado no alto da cruz. Desculpa, é o sono do padre, né? Vou tentar traduzir. Buscar as coisas do alto é viver como o Filho do Homem viveu, elevado. Porque foi na elevação da terra, ao ser crucificado, que ele nos mostrou, como uma placa de trânsito indica o caminho, ele nos mostrou o caminho que leva para o alto. O caminho é somente o da oferta da própria vida. Caso contrário, poderemos ter tudo e continuaremos medíocres, continuaremos pequenos e não viveremos a força da ressurreição, porque não aprendemos a doar de nós mesmos para fazer deste mundo um pedacinho do céu e mostrar com a nossa vida que Cristo ressuscitado é o nosso Senhor. Que os nossos corações estejam no alto e, estando escondido em Deus, vivamos sob a ação do Espírito que nos quer fazer livres de todas as amarras, para que, sendo livre, sejamos como que uma palha tocada pelo vento. A palha, por causa da sua leveza, ela se deixa guiar pelo próprio vento e o vento a leva aonde ele quer. Que nós, despojados de tudo o que é grandiosidade mundana, sejamos livres para que o Espírito nos conduza até o alto, onde está Cristo ressuscitado e onde está a nossa esperança e nossa salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.